Meus amigos do sétimo ano, boa tarde. Professor Soares trazendo aqui a segunda parte da nossa aula de hoje, dia 4 de maio de 2021, trazendo aqui esse tópico, adição com números inteiros, que está localizado aqui na página de número 45 do livro de vocês. Então, falar da operação adição, a gente requer ter alguns conhecimentos específicos sobre como trabalhar com os números inteiros em relação aos sinais, né? Que nós temos números que são negativos e temos números inteiros que são positivos. Lembrando que os números naturais, todos eles são números inteiros positivos. Então, quando a gente vai trabalhar com a adição de números inteiros, a gente precisa sempre identificar quando o número representa uma situação em que ele é uma soma só de número negativo, só de número positivo, ou quando você tem uma soma onde uma adição, né, onde os números são um positivo e um negativo. Então, cada um deles tem uma maneira específica de nós trabalharmos. Então, aqui no início tem duas situações que são mostradas aqui no nosso livro de como trabalhar com esta adição envolvendo o número inteiro. A primeira delas, você encontra aqui que uma equipe de handebol lá de uma escola, ela obteve 4 pontos no primeiro turno de um campeonato e 5 pontos no segundo turno. Então, essa situação, usando a adição de números inteiros, ela fica representada dessa maneira, ou seja, o mais 4, lembrando aqui, já que foi pontos, né, positivos, sinal aqui mais 4, e aqui também o sinal mais 5. E o sinal aqui do meio, que está entre os parênteses, é exatamente o sinal da operação adição. Nesse caso aqui, está sendo adicionado 2 números de sinais positivos. Então, essa situação, ela é representada aqui na reta numérica, né? Observe que essa reta numérica, ela traz aqui a origem, o 0, aqui, ó. Então, à direita está os positivos, alguns deles, começando aqui mais 1, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, infinito, né? E essa situação reflete o seguinte: no primeiro turno, o clube estava aqui no 0 e ganhou 4 pontos. Então, ele saiu do 0 para 4. Essa primeira parte aqui. Quando foi no segundo turno, ele saiu de onde tinha mais 4 e ganhou mais 5 pontos. Então, no final, o total de pontos que ele ficou foi com 9 pontos. Então, usando a reta numérica, a gente observa que foram feitos 2 deslocamentos. O primeiro deslocamento é de 4 e o segundo deslocamento de 5. Partindo aqui do 0, você, juntando esse deslocamento, você tem 9 unidades. Então, essa situação, o deslocamento total foi de 9 unidades no sentido positivo. Então, como é que fica? Como é o resultado dessa adição? Você tem, lembrando que esse sinal aqui do meio é o sinal da adição, e esse símbolo aqui positivo ao lado do 4, que ele é positivo, como também o 5. Nesse caso aqui, nós estamos juntando os 2 positivos. Observe que a soma tem sinal positivo. Então, nesse caso aqui, a equipe obteve 9 pontos. A segunda situação, ela já traz aqui uma equipe que ela foi perder, né? Ela perdeu 2 pontos no primeiro turno e 4 pontos no segundo turno. Então, observe que é uma situação totalmente diferente da primeira. Na primeira, enquanto ela marcou pontos positivos, aqui a equipe marcou foi pontos negativos, né? Então, essa situação, ela fica representada dessa maneira, ó. Menos 2, menos 4. Foram 2 percas. E o sinal aqui do meio, o sinal da operação adição. Usando o mesmo pensamento da reta numérica, observe que
aqui do zero, partindo para a esquerda, tem um deslocamento de menos 2 pontos, que representa os pontos que ele perdeu na primeira, e a partir aqui do segundo, de menos 2, teve outro deslocamento de 4 à esquerda, né? Então, o deslocamento final foi de 6 unidades, no caso aqui, menos 6 no sentido negativo. Como fica isso usando a linguagem aqui da adição? Eu tenho menos 2 adicionado com menos 4 e a resposta aqui igual a menos 6. Então, trazendo aqui para vocês um pequeno resumo sobre a adição, quando adicionamos números inteiros com o mesmo sinal, quando fala mesmo sinal, é quando ambos são positivos, né? Quando você tiver ambos positivos, ou quando você tiver ambos os sinais negativos. O que vai acontecer? Quando adicionamos número inteiro com o mesmo sinal, a soma é obtida adicionando seus módulos e mantendo o mesmo sinal, né? Lá no primeiro exemplo você tem mais 2, mais 4 somado com mais 5. Então foi adicionado e conservou o mesmo sinal. Ou seja, você tem aqui módulo de mais 4 somado com o módulo de mais 5, né? Lembrando que o módulo de 4 é 4, o módulo de 5 é 5 e somando eles dois, o 4 e o 5 dá igual a 9 e você vai conservar o mesmo sinal, no caso, mais 9. Aqui no outro exemplo eu tenho que lembrar pela definição que o módulo de menos 4 é igual a 4, o módulo de menos 2 é igual a 2, juntando o 4 e o 2 você tem 6 e conservar o mesmo sinal, no caso, menos 6. É isso que está sendo dito aqui nessa afirmação, né? Quando adicionamos números inteiros com o mesmo sinal, a soma é obtida adicionando seus módulos e mantendo o sinal, né? O sinal dos números. Se for positivo, ambos positivos, manter o sinal positivo. Se ambos for negativo, manter o sinal negativo. Aqui tem um pense e responda, né? Que eu quero estar comentando aqui com vocês, até para ajudar no entendimento. Aqui está dizendo que cada vez mais o ser humano se preocupa com mudanças climáticas que vêm ocorrendo em nosso planeta. Então, fazendo essa leitura aqui, a gente tem algumas questões que eu quero comentar com vocês. A primeira, em Brasília, a capital do Brasil, a temperatura mínima foi de 20 graus. Então, esse 20 graus que aparece aqui, vamos logo dizer aqui que ele é positivo, né? Se o número ele não tem o sinal escrito, é porque ele é, aqui no caso, uma temperatura positiva, né? Então, a temperatura ela foi de 20 graus positivos, como a temperatura nesse dia subiu 8 graus, certo? Então, se ela subiu, essa temperatura aqui também é positiva. Então, qual é a temperatura que foi registrada? Então, eu vou ter uma adição, esse sinal aqui que eu estou colocando inicialmente é o sinal da adição, e eu vou adicionar o mais 20, que é a primeira temperatura, somada com a segunda temperatura. Então, se eu vou juntar aqui, né, pela definição, eu tenho dois números de sinais iguais, aqui vai ficar, no caso, positivo, e eu vou juntar 20 mais 8 igual a 28. Então, a temperatura máxima nesse dia foi de 28 graus Celsius, né? Aí vem aqui o segundo, em Toronto, no Canadá, às 6 horas da manhã, os termômetros registravam menos 1 grau. Observe nesse caso aqui, é uma temperatura negativa, ele já vem com um sinal indicando que é uma temperatura abaixo de zero, né? A temperatura tinha aumentado 6 graus. Então, qual é a situação aqui, Se você for olhar no desenho como se fosse aqui um termômetro, que você teria 0 grau, abaixo dele tem os números negativos,
Então aqui você teria menos 1 grau, menos 2, menos 3. E acima as temperaturas positivas, ó. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Esse desenho aqui, vamos considerar que esses números estão distantes um do outro no mesmo intervalo, né? Do mesmo espaço. Então, como é que fica essa situação aqui? Olha? Você tem a temperatura inicial, era de menos 1 grau. Então, o termômetro estaria aqui, ó, menos 1. Menos 1 grau. Então, a temperatura, o termômetro está marcando aqui. Vamos imaginar que esse desenho de vermelho seja o mercúrio marcado. E aí, essa temperatura que está aqui em menos 1, ela subiu 6 graus, né? Ao meio-dia a temperatura tinha aumentado 6 graus. Então, se ela aumentou, ela subiu 6. Então, a partir daqui, se ela chegar no zero, ela sobe 1, aqui 2, aqui 3, 4, 5 e 6. Então, se ela aumentou 6 e saindo aqui do menos 1, a temperatura naquele momento lá, ela será de 5 graus, né? Então, como é que vai ficar essa situação aqui? Então, essa situação vai ficar o seguinte, eu tenho, primeiro, o menos 1 vai ser adicionado com o mais 6, certo? Então, nessa adição aqui, observe que eu tenho sinais que são contrários. Nesse caso, a gente vai subtrair 6 menos 1 igual a 5, e o sinal do maior número é conservado. Então, a temperatura, naquele momento, ao meio-dia, ela está marcando aqui para nós 5 graus Celsius. O terceiro, já em Chicago, nos Estados Unidos da América, a temperatura medida ao meio-dia, ela foi de menos 8 graus, né? Abaixo de zero, né? Ao meio-dia, a temperatura subiu 7. Qual foi a temperatura medida em Chicago ao meio-dia? Então, vamos usar aqui logo aqui a linguagem. Eu tenho menos 8, adicionado, aí ela subiu, né? 7 graus. Ela subiu, o sinal é positivo, né? Então, aqui eu tenho uma adição de sinais contrários. O sinal do maior é negativo. 8 menos 7 igual a 1. Então, ele lá, a temperatura ao meio-dia está medindo aqui menos 1 grau Celsius, né? Ele está em menos 8, né? Lá embaixo parou. Ela vai sair aqui do menos 8, onde ela estava, e vai andar 7 graus, ela sobe 7 graus. Então, se ela sobe 7, ela para aqui no menos 1. E o quarto quesito, no deserto do Atacama, no Chile, deserto mais alto e árido do mundo, ao meio-dia foi registrada a temperatura mais alta do dia. Em menos de 24 horas, a temperatura caiu 40 graus, né? Chegando a menos 2, temperatura mínima. Então, qual foi a temperatura máxima nesse dia? Então, observe que aqui a questão não está dizendo qual é a temperatura máxima, mas sabe que ela caiu, né? Porque eu tenho 0 grau e ela caiu, ficou aqui no menos 2. Então, ela estava lá em cima, né? Num ponto aí que ninguém sabe qual era essa temperatura, mas ela caiu e ficou aqui no menos 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Qual foi a temperatura máxima naquele dia? Para ela ter caído 40, né, e ter chegado a menos 2, certo? Então, se a temperatura estava lá, caiu, se ela caiu, né, vamos supor que a temperatura seja essa, ela caiu 40, ou seja, esse número vai ser somado aqui, menos 40, e obteve a temperatura menos 2, certo? Então, a temperatura que nós teremos aqui, eu posso encontrar, né, fazendo essa continha assim, ó. Eu tenho aqui menos 2, menos aqui o menos 40,
certo? Então, essa temperatura que nós encontramos, ela vai ficar assim, ó, esse número que eu quero descobrir, eu vou ter aqui igual a menos 2 mais 40, né? E você vai encontrar aqui mais 38 graus. Então, a temperatura ao meio-dia, ela marcava 38 graus Celsius e ela caiu, né? Ela caiu 40 graus e parou aqui no menos 2. Se você não tiver entendido, imagina que ela tivesse caído somente 38 graus, ou seja, ela está aqui em 38 graus e ela caiu 38. Então, nesse caso, ela teria parado no zero. Como ela parou no menos 2, né? Como ela parou no menos 2 e ela caiu, no caso aqui, ela caiu 40 graus. Né? A outra situação é você dizer aqui para nós, olha, a temperatura ela estava medindo, né? A temperatura estava medindo, no caso, essa queda, né? Deixa eu olhar aqui de novo. Essa queda, ela foi de 40. Certo? Então, ela tem aqui os 38, mais esses dois aqui para chegar no menos 2. Então, a pergunta que se faz, qual foi a temperatura máxima naquele dia? Então, a resposta vai ser de 38 graus. Ela caindo 40, ela chegou a menos 2. E agora aqui tem mais outras situações também envolvendo aqui a adição com números inteiros. A primeira delas, ela fala que o Jonas entrou no elevador, no andar térreo, né? No nosso esquema aqui, o andar térreo é aqui no zero, né? Seria o térreo. E aí diz o seguinte, inicialmente ele desceu 2 andares, ele saiu aqui do térreo, né? Ele saiu aqui do térreo e desceu 2 andares, ficou aqui no menos 2, e em seguida subiu 6 andares. Então do menos 2 ele subiu e parou aqui, subiu 6 andares e parou no menos 4. Ou seja, a partir do ponto associado à origem, ele deslocou 2 unidades no sentido negativo. A partir do ponto associado a menos 2, deslocamos 6 unidades no sentido positivo. E o deslocamento foi de 4 unidades no sentido positivo, né? Então, se ele está no menos 2, se ele tivesse subido 2, teria parado no 0. Se tivesse subido 3, teria parado no 1. Tivesse subido 4, teria parado no mais 2. Então, como ele subiu 6, a partir do menos 2, ele parou lá no mais 4. Então, essa situação, usando números, né, usando aqui a linguagem, ela ficou como? Menos 2, ó, adicionada, que é o sinal da adição, com o outro movimento que foi 6 unidades subindo. Então, ele parou aqui no 4º andar. E a outra situação, a turma de um acampamento andou 6 km a oeste. Na linguagem aqui, quando falar oeste, lembrar que são aqui os sinais negativos. O leste aqui, ó, os pontos cardeais, o leste aqui é positivo, né? Lembrando, na linguagem da matemática fica isso, né? Então, a turma de um acampamento andou 6 km a oeste. Ele saiu aqui do zero, como vocês estão vendo aqui, ó, e fez esse deslocamento aqui de 6 km a oeste. Então, eles pararam aqui no menos 6. E voltou 1 km para leste, para pegar uma bússola esquecida em uma área de descanso. Então, eles estavam aqui no menos 6 e voltaram uma casa a leste, né? Então, observe que é o deslocamento positivo, porque ele saiu aqui da oeste e foi para esse sentido, né, leste. Então, como fica essa situação usando os números inteiros? A primeira você tem aqui o primeiro deslocamento à esquerda, que foi o menos 6, mais
o deslocamento a leste, mais 1. Então, ele parou aqui no menos 5. Então, o que diz aqui? Quando adicionamos dois números inteiros de sinais diferentes, a soma é obtida efetuando-se a diferença entre seus módulos e mantendo o sinal do número que está mais distante da origem. Em outras palavras, se você tem uma adição de números e esses números têm sinais contrários, o que você vai fazer? Você vai subtrair esses números, né? Você vai fazer 6 menos 1 igual a 5 e vai conservar o sinal do maior número. Lembrando aqui que o maior número é o 6 e o sinal dele é o menos, então vai ficar aqui menos 5, né? Então aqui tem dois exemplos também, ó, mostrando isso. Menos 16 mais 20 igual a mais 4 e menos 100 mais 42 igual a menos 58. E aqui tem as propriedades da adição. A primeira propriedade, que é a soma de dois números inteiros, é sempre um número inteiro. A segunda, a ordem das parcelas em uma adição não altera a soma, né, que é a propriedade comutativa. E a terceira propriedade é a propriedade associativa, né? Essas propriedades nós já conhecemos elas aí quando trabalhamos com números naturais. E aqui você tem, por exemplo, a soma desses três números. O menos 8 somado com menos 2 somado com mais 7. Então, eu posso associar os dois primeiros e somar com o terceiro, ou associar o terceiro e o segundo e somar com o primeiro, que o resultado sempre será o mesmo, né? E uma propriedade muito importante aqui com os números inteiros é quando você faz a questão do número oposto, né? Aqui, antes de falar, teve a quarta propriedade também, né? Que o zero é o elemento neutro da adição com os inteiros, ou seja, qualquer número somado com zero, você tem o próprio número, né? E essa propriedade aqui, além dessa propriedade, também somada, o conjunto apresenta a propriedade que é a existência do elemento oposto. Ou seja, o elemento oposto, se você tem um número somado com o seu oposto, essa soma dá igual a zero, né? Qualquer uma delas. Mais 10 somado com mais 10 somado com menos 10, né? Sempre que somar um número com o seu oposto, você tem igual a zero. Isso seria dizer que, como por exemplo, uma equipe marcou 5 gols e sofreu 5 gols. Ela ficou com saldo, um saldo de zero, né? Marcou 5 gols e sofreu 5 gols. Então o saldo foi zero. Então a soma de dois números opostos é igual a zero. E aqui tem a questão da notação simplificada. O que é a notação simplificada? É quando você elimina os parênteses, né, que nós temos numa adição. Ou seja, para simplificar algumas contas, por exemplo, aqui eu tenho esta expressão, mais 9 adicionado com mais 11. A forma simplificada é você escrever dessa maneira, ó. Este sinal que aparece aqui no meio é esse aqui. E por que não tem mais os parênteses? Porque esses números, tanto o 9 quanto o 11, tem sinal positivo. Então, se você tem um número mais 11, eu posso escrever ele também como sendo apenas o 11. Você vai subentender, se não tem sinal, é porque o sinal dele é positivo, né? Então, tem aqui alguns exemplos também. Você pode ver a forma simplificada, né? Aqui, menos 6 mais menos 15, eu posso fazer só menos 6 menos 15. E aqui nós temos uma atividade. Essa atividade vocês vão olhar para ela, vão tentar responder. E a gente, com certeza, fazendo essa atividade, a gente vai aprendendo esses conteúdos. É importante fazer. Vocês que estão aqui no 7º ano, com certeza querem aprender esses conteúdos para passar para o ano seguinte,
para ir para o oitavo ano, para ir para o nono ano, para ir para o ensino médio, né, para fazer um bom ensino fundamental e um bom ensino médio. Para isso, a gente tem que fazer as atividades, tem que olhar com muita vontade para o estudo de vocês e com certeza vocês irão aprender. E eu estarei aqui para ajudar vocês nessa caminhada. Então veja como é simples. Olha, aqui o primeiro, o senhor João é vendedor de balões de gás no Parque da Cidade. No sábado desse fim de semana, por causa da chuva, ele teve um prejuízo de R$ 75. Então, na linguagem da matemática, esse prejuízo é lembrar que ele teve despesa, né? Se teve prejuízo, esse 75 aqui vai ser uma representação negativa, né? Então, aqui no caso, se eu for representar, vai ficar, por exemplo, menos R$ 75. Então, já vai subentender, ó, tirando do que está escrito para a linguagem da matemática, ficou menos R$ 75. No domingo, fez sol e ele teve um lucro. Olha, essa palavra lucro de R$ 125 vai ser positiva. Se ele teve um lucro, então vai ficar assim, ó, positivo. E o que eu tenho que fazer aqui? Esse fim de semana deu lucro ou prejuízo? Para responder essa pergunta, você vai fazer a adição, né? Você vai adicionar esse prejuízo com esse lucro que ele teve. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar número que tem sinais contrários. Para isso, eu vou subtrair os dois, né? Vou fazer 125 menos 75, né? Você vai ter aqui nada. 12 menos 7 igual a 5, então ficou aqui 50. E o sinal do maior número é o sinal positivo, né? Então, aqui no caso, esse 50 vai dizer para nós que ele teve um lucro. E esse lucro, no caso aqui, foi de R$ 50. Então, para isso, né, para a gente aprender, eu ficarei aqui esperando vocês terminarem aí. E ao fazer, tiver dúvida, entre em contato comigo e a gente possa ajudar aí vocês nesse trabalho. Então, boa tarde aí a todos e um bom estudo aí nos nossos conteúdos de matemática, principalmente aqui com os números, a adição com números inteiros, ok?